saúde e faculdade medianímica mediúnica. Nós vamos trabalhar a essa temática. Será a depressão uma doença comprometedora para quem lida na lida espírita com os fenômenos mediúnicos? Os médiuns espíritas deverão afastar-se das reuniões mediúnicas, dos trabalhos de passes, quando se percebe a instalação dos sintomas de depressão, de angústia, estresse, esgotamento nervoso. É muito comum, na fase infantil, as crianças apresentarem alguns sintomas estranhos, algumas falas estranhas, dizendo para a mãe que está brincando com alguns coleguinhas que vai sempre visitá-lo, tá? E para a surpresa das maioria das mães, não se vê ninguém brincando com seus filhos. Esse fenômeno, ele é mediunidade? Ou não passa de simples percepções extrasensoriais que a criança, o espírito recém-reencarnado, tem do mundo invisível? Percepções esta que é muito comum nessa faixa etária, que pode perceber a presença de entidades espirituais. Concomitantemente, a criança apresenta uma série de sintomas que nós chamamos de reações adrenérgicas. Na fase infantil, há vários sintomas variados, como, por exemplo, doenças congênitas, cólicas fraturentas, dores, irritação, nervosismos decorrente da erupção dentária, verminoses, anemia ferropriva, otalgia, quer dizer, dor de ouvido, que é muito comum na criança, irritabilidade, sono perturbado, pesadelos oriundos de processos obsessivos, maus tratos pelos pais, abusos sexuais, pedofilia, obsessões por vingança, retrocognição, quer dizer, lembrança do passado. Esses sintomas não são exclusivos do desenvolvimento das faculdades das percepções extrasensoriais. Na fase infantil, há muita rebeldia por parte da criança, quer dizer, pirraças. O chamado TDAH, que é o chamado transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, em que a criança muitas vezes apresenta lá na escola, nas suas primeiras fases de pertencer ao ensino fundamental. Desenvolvimento psicossocial, tá? Na fase oral, na fase anal, fálica, o período da latência, chamada a fase genitália. Esses sintomas não são exclusivos do desenvolvimento das faculdades, das percepções extrasensoriais, tá? Não podemos relacionar esses sintomas psíquicos e orgânicos, o despertar da faculdade mediúnica na criança, uma vez que a criança não está hábil para a prática mediúnica, por questões neuronais, né? Porque o seu sistema neuronal não está por completo, seu psiquismo, o seu desenvolvimento físico não lhe permite fenômenos mediúnicos. O que devemos fazer com as crianças, quando apresentar esses sintomas de percepção do mundo espiritual, levá-los para a evangelização da criança na casa espírita, e não para reuniões de desenvolvimento mediúnico, tá? E sim participar da evangelização da criança. É muito comum também na fase da adolescência, né? Ouve-se com muita frequência a vinda de pais com seus filhos adolescentes, alegando de que ele tem mediunidade, pois está vendo, está ouvindo vozes, até mesmo psicografando. E aí, o que é que a gente tem que orientar? De que esses sintomas não são exclusivos do desenvolvimento das faculdades das percepções extrasensoriais, porque o adolescente apresenta reações adrenérgicas, como as crianças acabamos de falar. Na fase da adolescência, da juventude, há sintomas concomitantemente
com o despertar das percepções extrasensoriais. Crises psicológicas variadas, crises do caráter e da identidade, da personalidade, crises de autoafirmação, crises sociais, vazio existencial muito comum, crises afetivas por parte dos pais, abandono, ausência afetiva dos pais ou do próprio namorado, que é muito comum, a revolta contra os pais, os chamados progenitores, traumas da infância, recalcados esses traumas, baixa na autoestima do adolescente, liberação de hormônios sexuais, a questão da escolha sexual, transição da glândula epífise ou a pineal, depressão é muito comum na fase do adolescente, a questão da insônia, muito comum, tá? Na explosão dos hormônios, a insônia é muito comum, crises de labirintite, banzeias, problemas oftálmicos, né? Problemas visuais, problemas com o dente ciso. Então, esses sintomas aqui não tem nada a ver com o desenvolvimento das faculdades medianímicas mediúnicas, tá? Por exemplo, parestesias, que não se passa sequer de formigamentos, picadas, queimaduras, arrepios, cefalgias, sinusites, vícios do álcool, drogas psicotrópicas, síndromes da abstinência, repressão por parte dos pais, desenvolvimento intelectual do jovem, defasado, chamamos de quê? De dislexia, obsessões por vingança, distúrbios orgânicos variados, distúrbios oftálmicos, lipotimias, otorrinos, crises epilépticas, disritmia cerebral, animismo, o chamado ainda o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É muito comum também na menina o chamado TPM, isso. E esses sintomas não são exclusivos do desenvolvimento das percepções extrasensoriais do adolescente, tá? A eclosão da faculdade mediúnica do jovem adolescente, ele pode ocorrer concomitantemente a essa série de ocorrências de reações adrenérgicas, de sintomas psíquicos, de perturbações mentais e orgânicas, perturbações sociais mencionadas anteriormente, como acabamos de falar para vocês. Esses distúrbios são do desenvolvimento natural da faixa etária do jovem, como processo de desenvolvimento e consolidação hormonal e do psiquismo do jovem, de adaptação dele ao mercado de trabalho, né, a busca da profissão, o estudo, a faculdade, o relacionamento dele interpessoal com seus progenitores, com seus pais, no reduto doméstico, no lar, no trabalho, na escola, no social. Em geral, há esses sintomas que não tem nada a ver com o relacionamento das faculdades psíquicas em desenvolvimento da capacidade medianímica mediúnica, que pode eclodir concomitantemente ao adolescente, tá? Então, essas reações adrenérgicas acontecem naturalmente. Esses sintomas, inclusive, é muito comum o bocejo contínuo, né? O abrir a boca. Pode também significar, em dados momentos, a presença de espíritos inferiores num processo obsessor que vai obsediar o adolescente. Em derredor da pessoa, haja uma troca fluídica do obsessor com o obsediado. Isso provoca reações de bocejo contínuo, tá? Onde a pessoa pode estar segregando e metabolizando os fluidos desse obsessor. Então, vem o bocejo contínuo, pode acontecer a micção, a sudorese abundante, a respiração ofegante, palpitação do coração, queda de glicose, etc, etc.
não são exclusivos da mediunidade, do desenvolvimento das percepções extrasensoriais. Pode existir concomitantemente, pode, mas pode ser encontrados durante o fenômeno mediúnico do adolescente, que pode apresentar também um quadro obsessivo que tem que ser analisado. Não pode levar tudo como sendo mediunidade. Tem que ser estudado. Tá bom? Bom, a mocidade é a única coisa que devemos fazer com o jovem. Levá-lo para a mocidade, deixar que ele participe da mocidade, em que ele faça estudo, em que ele faça pesquisa, em que ele vai se adaptando com o ambiente da casa espírita. Para depois, então, submeter a ele a reuniões apropriadas para o adestramento da capacidade medianímica mediúnica e para a educação do mesmo perante as manifestações espirituais, que pode acontecer simultaneamente com essas reações adrenérgicas. Tá bom? Bom, reações adrenérgicas também pode acontecer com pessoas de média e terceira idade, alegando de que eles têm mediunidade. Pois está vendo, está ouvindo os espíritos, outras vezes está psicografando, falando coisas. Essas características, esses indícios também, pode ser do processo obsessivo. Se você quiser entender muito bem o que nós estamos citando aqui, você vai pegar o Livro dos Médiuns, no capítulo 23, e vai estudar os nove itens que caracteriza a obsessão. Tá? Então, pode um processo obsessivo surgir uma pessoa de média e terceira idade. Pode. Muito comum na fase da terceira idade. O idoso apresentar, certo, sintomas paralelos, como, por exemplo, lipotimias, vertigens, parestesias, que é justamente uma perda de consciência, formigamento, picadas, queimaduras, arrepios, depressão, sinusite, compulsão, angústia, medo, distúrbios orgânicos, processos obsessivos, vícios de álcool, das drogas psicotrópicas, síndromes da abstinência, crises epilépticas, problemas oftálmicos, distúrbio do sistema neurovegetativo, provocando sudorese abundante, desconforto, disritmia cerebral, cefalgias, sinusites, problemas com o dente ciso, tá? Que pode trazer sintomas muito parecidos com reações adrenérgicas. Distúrbios orgânicos, como, por exemplo, labirintite, tá? Zumbidos no ouvido, é isso? Compulsões, traumas da infância, recalcados, ver estrelas, ouvir sons estranhos, banzeiras, esclerose múltipla, pode acontecer, e demência cerebral, mal de Alzheimer, esquizofrenia, muito comum, histeria, recalques, até mesmo a TPM pode acontecer. A menopausa provoca uma série de reações adrenérgicas, que pode ser confundida como que reações de mediunidade. Que é isso? Mediunidade não é doença. Os sintomas é de doença. Mediunidade é indícios e não sintomas. Tá bom? Então, pode acontecer também com o homem na fase da andropausa. Tá? Processos obsessivos por vingança. É muito comum insônia no quem está na terceira idade. Animismo, bocejo contínuo, etc, etc, etc. Esses sintomas não são exclusivos do desenvolvimento das faculdades psíquicas, tá? Agora, querem colocar tudo isso nas costas da formosa e linda faculdade medianímica mediúnica, a mediunidade. Patrimônio, atributo
do espírito imortal. Mediunidade. Não misture as coisas, por gentileza, tá? Inclusive, esse bocejo de contínuo que pode acontecer, pode significar, em dados momentos, a presença de entidades obsessoras, tá? Em derredor das pessoas, numa troca simbiótica de sinergias, tá? Onde a pessoa pode estar segregando, metabolizando esses fluidos. E eles podem vir na forma de bocejos contínuos, micção, ir no banheiro para urinar, sudorese abundante, pode vir respirações ofegantes, palpitação do coração. Isso é uma série de reações. Estando o médium sob um impacto emocional muito forte, de um princípio de depressão, de angústia, uma espécie de esgotamento nervoso, por exemplo, estresse, deve se afastar de forma temporária de todas as atividades mediúnicas, dos trabalhos de passes, a fim de não comprometer mais ainda o seu sistema nervoso central, que está comprometido, porque está esgotado. E se você vai para as reuniões mediúnicas, doar o quê? Se o seu sistema nervoso central ele é utilizado no intercâmbio mediúnico, o intercâmbio espiritual, ele está comprometido por distúrbios neuronal, emocionais, neurológicos, você vai poder ser útil? E você trazendo esses distúrbios, e ainda sob depressão forte, tomando medicação, ansiolíticos, antidepressivos, soníferos, você está com o sistema nervoso todo destrambelhado, você vai partir para as reuniões mediúnicas? Você acha que você vai ser útil? De forma alguma você vai ser útil. Tá? Vai para o trabalho dos passes? Você vai doar o quê? O que você tem para doar no passe? Se você está comprometido a sua saúde. No passe é doação de saúde, de bons fluidos, e não de ausência de fluidos ruins. Absolutamente que não. Eu vou demonstrar para vocês a partir de então, na literatura espírita, porque eu não estou aqui proibindo nada. Eu não estou aqui dizendo que vocês não vão fazer e que vocês não podem fazer. Não. Eu vou aqui aconselhar, certo? Poder fazer, todos podem. São livres para fazer tudo. Mas nem tudo nos convém. Dizia Paulo de Tarso, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Eu estou aqui para aconselhar vocês dentro da literatura espírita. Tá bom? Vamos lá conhecer tudo isso. Assim que funciona aqui, ó. Desejos que nós não conseguimos realizá-los, nos dá as frustrações, que vai para a ansiedade. Ansiedade não trabalhada vai para as angústias no dia a dia. A angústia nos leva por essa escalada à depressão. A depressão não cuidada nos impeça de ser instrumentos mediúnicos, de sermos passistas, e nos leva ao mecanismo de evasão. Está aí. Tá? Então, é muito comum na ansiedade, nós vivemos uma fase de aflição. Como é que você vai ser útil numa reunião mediúnica? No passe. Tá? A ansiedade negativa nos traz erupções cutâneas na pele. Tá? Nos traz realmente grandes processos alérgicos que surgem em nossa pele. Tá bom? Queda do cabelo, muita caspa na cabeça, são oriundas da ansiedade, certo? Problemas respiratórios, até a febre alta é acarretado por questões da ansiedade negativa. Tá? Asma, bronquite, tudo é ocasionado muitas das vezes pelo processo da ansiedade negativa. Úlceras e mais úlceras, tá? Nos levam ao excesso de alimentação, tentativa de preencher aquele vazio na região do centro de força aqui, o chamado umbilical, né? O plexo solar nosso, e nos leva a uma compulsão pela alimentação,
excesso de alimentação, quanto não nos leva para o álcool, para a bebida, para o consumismo de drogas, certo? Drogas psicotrópicas, nos leva realmente a um estado de medo, certo? O medo nos leva à ansiedade, a ansiedade pode nos levar ao medo, vice-versa, tá? Então, a ansiedade pode levar a nós ao medo, e o medo à própria ansiedade. Sentimento de culpa, remorso, leva à ansiedade. Como é que você fica sentado numa mesa de reunião mediúnica com o pensamento cheio de remorsos? Angústias, vivemos a fada da tristeza. Como é que você vai para o trabalho dos passes, transmitir passe em alguém? Você estará carrancudo, triste, angustiado, ansioso? O que você vai doar na hora do passe? Você não vai ser instrumento útil na mão dos espíritos. A angústia, nós vivemos a fada da tristeza, a melancolia, que nós chamamos de depressão. Tá? Repressões contribuem muito para nos angustiar, repressões que trazemos do passado, tá bom? A depressão é um mal comum, muito comum nos tempos modernos. Então, na depressão nós vivemos a fase do abatimento, é o abatimento mesmo. A nossa autoestima desce, nós temos uma baixa autoestima, gera o desespero, a ansiedade, gera a angústia, que são tudo coisas precedentes à depressão. Tá? A chamada depressão endógena é uma perda de neurotransmissores, tá? Como por exemplo a dopamina, norepinefrina, serotonina. É muito comum na depressão termos essas perdas neurológicas. Como é que você vai ser útil com essas perdas de neurônios, de neurotransmissores, perdas nervosas, irritação? Agora querem colocar tudo nas costas da formosa e linda faculdade, que é um patrimônio atributo do espírito imortal, a mediunidade. Não. Façamos um estudo, façamos um acompanhamento médico, psiquiátrico, psicológico. Está doente? Vá ao médico. Viu? Concomitantemente, você pode ir ao centro espírita. Buscar ajuda também na doutrina espírita. Você pode. Mas tem gente aí que está adoecendo, em vez de procurar o médico, procura o centro espírita para receber passes. Chega lá, alguém desinformado, despreparado, logo coloca que ela tem mediunidade e que tem que desenvolver. É aí que está a problemática maior. Desenvolver o quê? Os problemas acarretados? A obsessão que é muito comum em confundi-la com o processo medianímico-mediúnico? Não. Então, façando o seguinte, você pode buscar o médico primeiro, concomitantemente ao centro espírita, para o acompanhamento, uma orientação doutrinária, oriunda de pessoas competentes, conhecedoras da doutrina espírita, tá? E não esses médios de Araque, que ficam aí dando orientações supostamente pessoais. Então agora eu vou entrar no aspecto doutrinário. Então, eu sou daquele que eu mato a cobra, eu mostro o pau que eu matei a cobra, mas eu mostro a cobra morta também. Porque por aí tem muita gente dizendo que matou a cobra. Tem muita gente mostrando até o pau que matou. Mas pergunta, cadê a cobra? Não, eu joguei fora. Não, mostra a cobra também. E eu vou matar a cobra, mostrar o pau e mostrar a cobra morta. Está aqui, ó. Livro dos Médiuns, capítulo 18, item 221. Primeiro parágrafo. Veja a pergunta. Será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer ou de um estado simplesmente anômalo? Está perguntando, será a mediunidade, a faculdade mediúnica,
Doença? Um estado doentio? É doença? Mediunidade? Capacidade medianímica, mediúnica? Será doença? Ou um estado anômalo? Quer dizer, anormal, para o ponto de vista de quem apresenta os sintomas da faculdade? A resposta foi anômalo às vezes. Quer dizer, pode ser anômalo para um, mas pode não ser para o outro. Porque para o outro seria uma coisa comum, natural, em que ele vai buscar conhecimento sobre. Para outro que ignora e não quer aceitar, pode ser uma coisa anormal. Por isso que é anômalo. Porém, não patológico. Então, não doença. Não enfermidade. Mediunidade não é doença. Não queira colocar como doença. Obsessão é doença. Obsessão é patológico. Há médiuns de saúde robusta. Os doentes o são por outras causas. Foi por isso que eu mostrei as reações adrenérgicas. Desde a fase da criança até a terceira idade. Para que vocês pudessem perceber de que uma coisa é uma coisa. De que a outra coisa é outra coisa. Não vem misturar não. Pode acontecer que no desenvolvimento da faculdade medianímica mediúnica aconteceu um processo obsessivo que pode acompanhar, tá? Mas não misture as coisas. Cada coisa é uma coisa. Devemos analisar e nunca tirar ilações, conclusões precipitadas, sem termos a certeza. Vamos lá. Parágrafo 3º, no item 221. O exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? Essa é a pergunta. O exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta a fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica de efeitos físicos. Ela necessariamente ocasiona um dispêndio de fluido, que traz a fadiga, mas que pode ser reparado pelo repouso. Então, veja vocês que a faculdade ela pode acarretar um esgotamento neurológico. Tá? E isso causar uma fadiga. Essa fadiga é justamente a sensação de desconforto, de ansiedade, de angústia, e até culminar no processo obsessivo. Ainda, o item 221, do capítulo 18. Pode o exercício da mediunidade ter de si mesmo inconveniente do ponto de vista higiênico? Abstração feita do abuso? Então, quer dizer, pode a prática da faculdade medianímica mediúnica, certo, apresentar algum inconveniente do ponto de vista higiênico? A saúde? Certo? E a abstração feita do abuso? Há casos em que é prudente, necessário mesmo a abstenção, ou pelo menos o exercício moderado, tudo dependendo do estado físico e moral do médium. Aliás, em geral, o médium o sente, e desde que experimente a fadiga, deve abster-se. Então, meu amigo, você vai para a reunião mediúnica, mal, numa ansiedade, numa fadiga tremenda, numa angústia, temeroso, deprimido, e você vai assim mesmo, certo? Então, é criterioso, é bom senso, é caldo de galinha e água fluidificada, não faz mal a ninguém não. Abster-se, nem que seja para uns tempos, afastar das reuniões mediúnicas, afastar dos trabalhos de passes, vai trabalhar na área social, vai fazer limpeza na casa espírita, vai para a biblioteca do centro, certo? Vai fazer campanha do quilo, vai trabalhar de forma diferente, até que você venha robustecer, quer dizer, se vitalizar, voltar à normalidade, certo? Então, devemos muitas vezes o exercício moderado, ou em muitos casos, até mesmo, se sentir tudo isso,
afastar de forma temporária de tudo. Ainda o item 221, o quarto parágrafo. Haverá pessoas para quem esse exercício seja mais inconveniente do que para outras? Já eu disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas relativamente às quais se deve evitar todas as causas de sobreexcitação. E o exercício da mediunidade é uma delas. Então, meus amigos, dependendo do seu estado de saúde, do seu estado moral, deve sim afastar da chamada sobreexcitação. Porque na hora do fenômeno medianímico mediúnico, acontece uma variedade de sintomas de reações adrenérgicas, que pode comprometer ainda o estado físico, o estado moral do médium. Então, muitas vezes, a própria faculdade medianímica mediúnica pode levar a uma exaustão de fluidos vitais, precisando de um tempo para poder fazer a reparação de tudo isso, tá? Eu fui lá no capítulo 16 do Livro dos Médiuns, no item 188, chamados médiuns sensitivos, pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos, por uma impressão geral ou local, vaga ou até mesmo material. A maioria dessas pessoas distingue os espíritos bons dos maus pela natureza da impressão que o percebe. Os médiuns delicados e muito sensitivos devem abster-se das comunicações com espíritos violentos ou cuja impressão é penosa, no caso de espíritos sofredores, por causa da fadiga que daí pode resultar. Então não sou eu que estou falando. Olha o conselho da espiritualidade para você, meu amigo. Eu estou aqui intercambiando esse ensino da espiritualidade. Eu não estou aqui te proibindo, dizendo para você não pode. Poder você pode. A questão é que você não deve. Agora, a decisão é sua. A cada um é dado segundo que a liberdade de escolha. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Continua ainda no item 194 do capítulo 16 do Livro dos Médiuns. Médium veloz escreve com rapidez maior do que poderia voluntariamente no estado ordinário. Os espíritos se comunicam por meio deles com a rapidez do relâmpago. Dir-se-ia haver neles uma superabundância de fluidos que lhe permite identificar-se instantaneamente com o espírito comunicante. Essa qualidade apresenta às vezes seu inconveniente, o de que a rapidez da escrita, tá, a toma muito difícil de ser lida, certo? Por quem quer que não seja o médium, é mesmo muito fadigante, porque desprende muito fluido inutilmente. Então, nesse caso, por que você vai se colocar em risco, percebendo que você está vivenciando um momento de uma depressão sem controle, tomando 1, 2, 3, 4, 5, 10 medicações diárias, e você vai esgotar ainda seu sistema nervoso, que é muito importante no fenômeno medianímico mediúnico. Sem ele não há o fenômeno mediúnico. Tá? O organismo físico do médium passa por reações adrenérgicas, e essas podem acarretar muitos distúrbios orgânicos, comprometendo assim algumas das funções psíquicas, quer dizer, mentais, inclusive na hora do transe mediúnico, quando precisamos estabelecer um estado alfa, quer dizer, de serenidade, calma para permitir a manifestação do espírito comunicante. Esse estado é chamado de reações colinérgicas, produzindo pela produção de acetilcolina pelo sistema vago parasimpático. Então,
é muito comum na hora do transe mediúnico, o médium que estava tendo reações adrenérgicas, ele tem que passar pelas reações colinérgicas, abrandar o seu psiquismo, diminuir as reações adrenérgicas e produzindo um estado de calmaria, serenidade, paz, o estado alfa. Reações adrenérgicas, para quem não conhece, está no organismo, diante de situações de medo, certo? De angústia, às vezes depressões, tá? Ansiedade, de fadigas, porque há uma liberação acentuada de adrenalina, pelas chamadas suprarrenais, tá? Reação adrenérgica a partir de uma detecção de perigo. O tálamo acusa ao hipotálamo e ele produz o chamado ACTH, que é um tipo de neurotransmissores, tá? Na direção das suprarrenais, que ele libera adrenalina, noradrenalina, acelerando o ritmo do trabalho do corpo, seu metabolismo, né? Produzindo maior consumismo de quê? De carboidratos. Isso. As chamadas suprarrenais produz ainda um tipo de chamado mineralocorticoide, a fim de poupar gastos, o chamado glicorticoides, retirando a energia do interior das células, tá? A fim de aumentar o trabalho. Então, veja que você, nesse momento, isso, das reações adrenérgicas, você passa por alterações até mesmo do próprio metabolismo. Quantas vezes a pessoa é portadora da diabetes? Ele é diabético. Ele pode ter uma queda rápida de glicose e apresentar uma série de sintomas adrenérgicos e confundir com reações dizendo que tem mediunidade, que tem que desenvolver, só se for desenvolver mais diabetes. Isso. Então, deve-se cuidar primeiro da saúde física. Como é que você vai para uma reunião mediúnica, um trabalho de passes, com uma queda de glicose? Que produção você vai apresentar nesta? Então, a liberação da adrenalina é muito comum no nosso organismo, tá? O aumento das batidas do coração, a respiração ela fica ofegante, há uma sudorese abundante, a voz pode ficar pastosa, rubor da pele aqui, ó, ou palidez, frio na barriga, uma dor no plexo solar, dor aqui, ó, na barriga. E aí há uma série de reações que podem levar a sensações de medo, sobrecarregar as energias dos centros vitais, chamados chakras, do plexo solar, do cardíaco, provocando quase sempre o quê? Uma impressão de vácuo no estômago, um vazio, um descontrole das batidas do coração, quer dizer, reações e mais reações. Não é isso? Então, é muito comum médicos apresentar algumas reações durante o transe mediúnico. Como exemplo, micção acentuada, tem que ir no banheiro 1, 2, 3 vezes durante a reunião mediúnica. Está lhe dando passe, ele sente uma vontade de ir no banheiro. Certo? Respiração ofegante, aumenta as batidas do coração, palpitação, alteração da pressão arterial pode elevar a pressão, sudorese abundante. Essas reações, elas são de ordem adrenérgicas, é muito comum. Mas é bom ficar atentos a elas dentro de um limite. Caso venha intensificar, convém que você procure um médico para um acompanhamento periódico. Porque isso pode passar dos limites e comprometer mais ainda o seu estado de saúde. Tá? Sistema autônomo, simpático, parasimpático, né? Aí vem o cérebro, o seu ritmo cerebral. O cérebro é uma verdadeira usina elétrica, tá? Em que nós apresentamos no estado de vigília uma plena atividade. O seu ritmo chega do teta ao beta, tá? A esse ritmo cerebral
no médio, na hora do transe, ele deve estar dentro de um limite do estado alfa. Na depressão, na angústia, na fadiga, o ritmo chega ao estado beta, que está lá acima dos 13 até os 22 Hz, até 28 chega o ritmo beta. O ritmo alfa é de 11 a 13 vibrações por segundo, que é o estado serenidade, calma, paz, tranquilidade, que você oferece ao espírito comunicante. Você vai oferecer a ele um estado de depressão, de angústia? Imagina um espírito sofredor, precisando manifestar através de você, vai encontrar em você com depressão, com fadiga, com angústia, com medo, certo? Com ansiedade. Ele vai ficar pior. Preste bem atenção, meu amigo. Na hora do passe, o que você vai oferecer? O seu mentor chega perto de você, você está pior que o paciente, na qual você pretende transmitir ao paciente o quê? Você não tem nada para oferecer. O paciente, muitas vezes, que está ali sentado para receber seu passe, às vezes beneficia você, o médium, que está sendo muito mais do que ele. Viu? Então, o estado alfa é o estado na hora do transe mediúnico. Então, diante de uma reação adrenérgica, o ritmo cerebral se eleva para o beta, onde pode chegar de 22 até 28 Hz por segundo. Esse ritmo não é melhor para estabelecer um intercâmbio espiritual. Neste caso, o médium precisa produzir acetilcolina, a fim de restabelecer o ritmo alfa, que varia de 11 a 13 Hz por segundo. É aquele estado de calma, serenidade, paz, alegria, tranquilidade, para dar ao espírito comunicante a passividade, a calmaria, estado de paz, não é isso? Para estabelecer então o intercâmbio mediúnico. Bom, agora eu vou trabalhar André Luiz. Então preste bem atenção, eu não estou aqui te proibindo. Eu estou aqui para dizer que o que eu estou passando aqui, eu estou sendo porta-voz da espiritualidade com vocês, meu amigo. Tá? Não estou te proibindo, não. Eu estou te aconselhando. Se você é teimoso, pirracento, o problema é teu. Tá? Capítulo 19 do livro Missionário da Luz. Preste bem atenção o que André Luiz fala para todos nós. Não é só para você, não. Ele fala para mim também. Conseguida a qualidade básica, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de sua elevação moral urgente, para que as suas obras se elevem no mesmo ritmo. Falaremos tão só das conquistas mais simples e imediatas que deve fazer dentro de si mesmo. Vamos lá. Antes de tudo, antes de você ir para uma reunião mediúnica, bancar um super médio, o super passista, é necessário equilibrar o campo das emoções. Não é possível fornecer forças construtivas a alguém ainda mesmo na condição de um instrumento útil, se fazemos sistemático desperdício das irradiações vitais. Você vai para a gandaia, você vai para as orgias, vai para uma churrascada, come, bebe e pega toda a vitalidade e joga no ralinho. E aí você vai para o centro espírita fazer papel de médium, de passista. Equilibrar o campo das emoções, certo? O desperdício das irradiações vitais. O médium tem que ser robusto nas energias vitais. Um sistema nervoso esgotado, oprimido, é um canal que não responde pelas interrupções havidas. Meu amigo, uma pessoa deprimida, angustiada, fadigada, ela está com o sistema nervoso esgotado. Ela não está tendo energia neurológica nem para ela.
Ele está oprimido. Então, ele é um sistema nervoso que não responde, certo? Ele não vai responder pela atividade cerebral. Ele tem possibilidade de produtividade, produção. Preste bem atenção aqui agora. A mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsidente, constitui barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. E você vai para o centro espírita magoado, com a esposa, com o marido, com o patrão, com o empregado, magoado com o governo, com o prefeito, com a vida, com as paixões desvairadas, alcoolismo, tabagismo, drogadição, orgias, promiscuidade sexual, né? Sabe aquilo que, aquela inquietude, aquilo que lhe incomoda, aquele recalque obsidente, sabe aquela cobrança da consciência? Isso tudo é barreiras que impedem a passagem das energias psíquicas, neurológicas, na hora do passe, na hora do fenômeno mediúnico. E você vai lá assim mesmo. Transtornos obsessivo-compulsivo, hoje muito comum. Você está precisando de tratamento. E o tratamento é médico, é psiquiátrico, é psicológico. E o tratamento espiritual, concomitantemente. Eu não estou aqui, certo? Dizendo que não. Busque o centro espírita também. Por outro lado, pergunta 19, capítulo 19, do livro Missionários da Luz. Por outro lado, é preciso examinar também as necessidades fisiológicas, a par dos requisitos de ordem psíquica. Como é que está o psiquismo? A fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares é indispensável por parte do próprio interessado em atender às tarefas do bem. Meu amigo, saúde mental, saúde neurológica, saúde do corpo físico, saúde espiritual. Capítulo 19 ainda. O excesso de alimentação produz odores fétidos através dos poros, bem como da saída dos pulmões e do estômago, prejudicando as faculdades radiantes, porquanto provoca dejeições anormais, desarmonias de vulto do aparelho gastrointestinal, interessado na intimidade das células. Come bastante e vai para a reunião mediúnica, né? E sentará com a barriga bem cheia. Vai para o trabalho de passes, não é isso? Produzindo vapores fétidos que saem pelas narinas, pela boca e por outras partes. O excesso de alimentação produz então esses odores fétidos através dos poros, bem como da saída dos pulmões, do estômago, produzindo o quê? Prejudicando as faculdades radiantes, porquanto provoca dejeições anormais, desarmonia do vulto do aparelho gastrointestinais, interessado à intimidade das células do corpo físico. Estômago cheio, após a alimentação excessiva, cérebro inábil. Cai a produção cerebral, você sabia disso? Preguiçoso, com pouco rendimento, pode comprometer o estado de transe do médium na hora da manifestação mediúnica ou na hora do passe, obstruir as energias fisiopsíquicas que você vai liberar no momento do passe, no momento da reunião mediúnica. Porque o cérebro, quando você come muito, a corrente sanguínea tende a reunir na área do abdômen, em torno aqui da região do estômago, para contribuir para o processo digestivo. Então, cai o descréscimo muito do sangue no cérebro. E o cérebro fica preguiçoso, cai seu rendimento. Então, o álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbio nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas, anulando os melhores o quê? Esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. Capítulo 19 do livro Missionários da Luz.
Então, o uso diário do álcool pode provocar, além de doenças, distúrbios neurológicos, reduzindo a capacidade de inibição do usuário. O delírio tremens, uma espécie de ilusão que poderia ser confundida com as manifestações de um espírito comunicante, que é o chamado delírio tremens. O álcool reduz nossa capacidade para o trabalho, colocando em risco para acidentes, compromete os centros motores, reduz a nossa capacidade de inibição, que é o discernimento. Então tá aí, o álcool é um grande inimigo do médium, do passista. O fumo é um grande inimigo, é um tóxico, que envenena o corpo físico, a mente, a alma, o perispírito do passista, do médium ostensivo. Nervosismo, irritação é sinônimo de esgotamento nervoso. Está irritado? Está nervosinho? Vai pescar. Não vai para a reunião mediúnica, não. Não vai para o trabalho dos passes, não. Vai ao centro espírita e senta lá e vai receber o passe. Viu? Está nervoso? Vai pescar? Viu? Não vai lá bancar super médio, não. Super passista, não. O estresse pode causar ansiedade pela depressão, devido à mudança, busca de quê? Do próprio estilo de vida. Então, o estresse pode ser causado pela ansiedade, pela depressão, devido à mudança, busca do seu estilo de vida, do dia a dia, hora a hora, até mesmo dentro da própria casa espírita. Seu trabalho vai cair. Então, aquela pessoa que faz o uso de medicação psicotrópica deve evitar. Não estou aqui proibindo, preste bem atenção. Eu estou dizendo, deve evitar o trabalho de passes. Certo? Uma vez que o seu sistema nervoso central já está comprometido. Evitar a exaustão mais ainda. Então, a partir do momento que você faz o uso sistemático de medicação psicotrópica, é de que seu sistema nervoso central está comprometido. Então, evite as reuniões mediúnicas, evite o fenômeno medianímico mediúnico, evite o trabalho dos passes. Dê um tempo, certo? Reduza o trabalho, dá um tempo, certo? Não abusa, não. Você vai cair na fadiga, na exaustão, e pode chegar a um completo estado de quê? De estresse, de estafa, que demora a sua recuperação. Então, estando o médium sob o efeito de medicamentos psicotrópicos, apresentando um quadro sintomático, depressivo, sabe, de angústia, de ansiedade, certo, de esgotamento nervoso, deve reduzir as suas atividades mediúnicas e de passe. Tá? É um conselho que eu dou a vocês. Tá bom? Então é o seguinte, se faz o uso de barbitúricos para dormir, que é o chamado soníferos, é porque não está com o sistema nervoso bem. Se tem muita insônia, não está bem. Certo? Então eu quero terminar dizendo o seguinte, a doutrina espírita não se trata de uma proposta proibitiva, e sim de uma proposta educativa, porque ela mostra as consequências de nossas atitudes e nos deixa livre as nossas escolhas. Não tem nenhuma proibição aqui. A doutrina espírita, hora nenhuma, ela coloca não. Não pode isso, não pode aquilo. Isso não é pedagógico. Como a doutrina espírita é pedagógica, ela não trata com a palavra não. Ela trata com a educação. Ela ensina, ela demonstra as consequências das nossas faltas. Quando nós faltamos conosco mesmo, as consequências que deverão vir para nós mesmos. A colheita é obrigatória, porque o plantio ele é livre. Então a doutrina espírita é uma proposta educativa. E ela está aqui tentando nos educar. Porque nas reuniões mediúnicas não se educa a mediunidade. Não se educa a faculdade. Se educa o médium. Porque a palavra educação, ela vem do latim educare, ex dulteri, tirar de dentro para fora. Então, a proposta espírita não é de proibição, mas sim de educar os médiuns na prática mediúnica
na prática do trabalho da fluidoterapia, que é o trabalho dos passes. Meus amigos, eu estou aberto a críticas, a controvérsias, eu estou aberto às observações, tá bom? Aberto às perguntas. Você pode mandar pelo WhatsApp 37 99 123 7783. Estou aberto, agradeço a atenção de todos vocês, um grande abraço e vamos nos encontrarmos por aí através de outros documentários.